há dores que o tempo não apaga, feridas que se escondem atrás de sorrisos, mas que continuam abertas no silêncio do coração. São lembranças de palavras duras, traições, injustiças e decepções que nos marcaram profundamente. E muitas vezes, sem perceber, carregamos essas feridas como correntes invisíveis que nos prendem ao passado e nos impedem de seguir em frente. O perdão é uma das mensagens mais profundas e transformadoras do Evangelho. No entanto, também é uma das mais difíceis de viver. Falar em perdoar pode parecer fácil, mas quando olhamos para dentro e enfrentamos o peso real das ofensas que sofremos, percebemos o quanto isso desafia nossa natureza humana. O coração ferido quer justiça, quer respostas, quer ver o outro sofrer como nós sofremos. E é exatamente aí que começa a batalha entre a carne e o espírito. Jesus, conhecendo a profundidade do coração humano, falou sobre o perdão não como uma sugestão, mas como um mandamento. Em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, Pedro se aproxima dele e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O número não é literal, mas simbólico. Significa que o perdão deve ser ilimitado, constante, renovado todos os dias. O perdão não é um evento isolado. É um processo espiritual que se repete a cada lembrança da dor. Porque toda vez que a memória tenta reviver a ofensa, precisamos decidir novamente não deixar o ódio nos dominar. É por isso que Jesus ensinou a orar dizendo: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, conforme está escrito em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 12. A oração do Pai Nosso não é apenas um pedido de misericórdia, mas também um compromisso de concedê-la. Mas o que realmente significa perdoar? Muitos acreditam que perdoar é esquecer, como se fosse possível apagar o passado. Outros pensam que perdoar é fingir que nada aconteceu, tolerando o mal, ou permitindo que as pessoas continuem nos ferindo. Mas o perdão bíblico é muito mais profundo do que isso. Perdoar é escolher libertar o coração do peso da mágoa, mesmo quando a justiça humana ainda não foi feita. É entregar o julgamento nas mãos de Deus, confiando que Ele é justo e sabe recompensar e corrigir segundo sua vontade. Em a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Essa passagem nos lembra que o perdão não é negar a justiça, mas reconhecer que a justiça pertence a Deus. Quando insistimos em guardar rancor, assumimos o papel que não nos cabe. Tentamos ser juízes, quando fomos chamados a ser filhos. E é justamente essa postura que aprisiona a alma. O ressentimento cria raízes profundas. Ele se transforma em amargura, e a amargura em veneno espiritual. Em a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, há uma advertência clara. Tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura é como uma erva daninha no coração, cresce rápido e sufoca a paz. E o mais terrível é que ela não afeta apenas quem foi ferido, mas também todos ao redor. Quando guardamos rancor, não é o outro que sofre, somos nós. O ódio nos prende, o ressentimento nos corrói, a falta de perdão nos transforma em prisioneiros de nossas próprias emoções. É como se carregássemos o ofensor dentro de nós, em pensamento e em dor. Mas quando decidimos perdoar, não estamos dizendo que o que aconteceu foi certo. Estamos dizendo: eu escolho não viver mais sob o peso disso. Jesus, o exemplo perfeito de amor e misericórdia, demonstrou o perdão em sua forma mais pura na cruz. Em o Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34, ele diz: Pai,
Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo ferido, humilhado e injustiçado, Jesus escolheu perdoar. Ele não esperou que pedissem desculpas. Não esperou arrependimento. Ele simplesmente amou. Esse é o modelo de perdão que transforma a alma. O perdão não é uma resposta humana. É uma expressão divina dentro de nós. É a presença do Espírito Santo nos moldando à semelhança de Cristo. E é por isso que o perdão liberta. Porque quando perdoamos, deixamos de ser vítimas e nos tornamos testemunhas da graça de Deus. Há pessoas que carregam dores antigas, traumas familiares, amizades rompidas, ofensas de anos atrás, e que não percebem o quanto isso as impede de crescer espiritualmente. Elas oram, mas sentem um bloqueio. Leem a Bíblia, mas sentem o coração pesado. E muitas vezes, o que as prende é justamente aquilo que ainda não foi perdoado. Em o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados." O perdão é como uma ponte entre nós e Deus. Quando a negamos ao outro, cortamos o caminho da graça que nos alcança. Perdoar é, portanto, um ato de fé. É acreditar que Deus é capaz de cuidar do que não podemos resolver. É confiar que Ele é justo o bastante para corrigir, consolar e restaurar todas as coisas. E é também um ato de obediência, porque quem ama a Deus deve imitar seu caráter. Em a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, está escrito: "Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê." O perdão é uma prova prática do amor cristão. Quando perdoamos, o Espírito de Deus age. Ele nos ensina a olhar para o outro com compaixão, mesmo quando a dor ainda está presente, e aos poucos, a ferida vai cicatrizando, até que um dia, ao lembrar do passado, já não sentimos mais dor, apenas aprendizado e paz. Perdoar é libertar a alma, mas também é libertar o outro. Quando liberamos alguém do peso da nossa mágoa, damos a essa pessoa a chance de mudar. Às vezes, quem nos feriu também carrega culpa e arrependimento. O perdão é o que abre espaço para a restauração. Mas e quando o outro não se arrepende? Quando continua sendo injusto, frio, distante? Ainda assim, o perdão é necessário, porque ele não depende do outro, depende de nós. Não perdoamos porque o outro merece, perdoamos porque fomos perdoados primeiro. Em a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo nos exorta: "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo." O perdão é a prova viva da presença de Cristo em nós. O perdão verdadeiro não nasce de um impulso momentâneo, mas de uma decisão consciente e espiritual. Ele é um fruto que amadurece dentro de nós quando deixamos o Espírito Santo agir. É um processo que, às vezes, começa com lágrimas, com orações silenciosas e com um simples pedido: "Senhor, eu quero perdoar, mas ainda não consigo." E é nesse momento que Deus começa a trabalhar no coração. O perdão é uma das maiores expressões de fé, porque exige que confiemos em Deus mais do que em nossos sentimentos. A dor clama por retribuição, mas a fé nos chama para a cruz. E a cruz é o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. Quando olhamos para o exemplo de José, filho de Jacó, vemos o poder do perdão em ação. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, injustiçado e esquecido. Mas mesmo após tantos sofrimentos, quando se tornou governador do Egito e teve poder sobre todos eles, José escolheu perdoar. Em o livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos." Essa declaração
é uma das mais poderosas da Bíblia. José entendeu que o perdão não é esquecer o mal, mas reconhecer que Deus pode transformar até mesmo o mal em algo bom. Ele não negou o que seus irmãos fizeram, apenas se recusou a permitir que isso definisse seu futuro. Quando perdoou, José foi livre. E o perdão tem esse poder. Ele transforma vítimas em vencedores, porque o rancor nos prende ao papel de quem foi ferido, mas o perdão nos eleva ao papel de quem superou. Em nossas vidas, muitas vezes, somos desafiados a perdoar pessoas que talvez nunca reconheçam o que fizeram. Um pai ausente, um amigo que traiu a confiança, um parceiro que mentiu, alguém que nos feriu com palavras ou atitudes. E cada uma dessas dores parece deixar uma marca impossível de apagar. Mas o perdão não apaga a memória, ele muda o significado. Depois de perdoar, olhamos para o passado e, em vez de ver destruição, passamos a ver aprendizado e amadurecimento. Há uma passagem em A Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa é a base do cristianismo vivido no cotidiano: suportar, compreender, amar e perdoar. A falta de perdão, por outro lado, gera um tipo de prisão espiritual que vai se tornando cada vez mais pesada. Pessoas que não perdoam têm dificuldade de confiar novamente, de se relacionar profundamente e até de se alegrar. O coração se fecha e a alma se torna amarga. Elas podem até tentar esconder isso com palavras bonitas ou sorrisos, mas dentro de si há um peso constante, um vazio que as impede de experimentar a plenitude da presença de Deus. O perdão é como abrir uma janela em um quarto escuro. Quando a luz entra, o ar muda, a atmosfera se renova e o coração respira. E é nesse momento que entendemos o que Jesus quis dizer quando afirmou, em o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas pessoas vivem aprisionadas não por correntes visíveis, mas por mágoas antigas. E o inimigo se aproveita disso. Ele sabe que o ressentimento é uma brecha espiritual, uma porta aberta para o desânimo, o orgulho e a frieza. Por isso, ele faz de tudo para que permaneçamos presos à dor. Mas o perdão fecha essa porta. Ele corta o vínculo que o mal tenta usar para nos afastar da paz de Deus. É por isso que perdoar é mais do que um ato emocional. É uma guerra espiritual vencida pelo amor. Quando Jesus nos ensinou a perdoar, ele não ignorou o sofrimento humano. Ele sabia o quanto é difícil soltar aquilo que nos feriu, mas também sabia que só o perdão nos tornaria livres de verdade. E há um detalhe importante: perdoar não significa voltar a confiar imediatamente. A confiança é algo que precisa ser reconstruído com o tempo e com atitudes. O perdão é um presente que damos, mas a confiança é um caminho que o outro precisa trilhar novamente. Há sabedoria nisso. Em o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é fechar-se ao amor, mas protegê-lo com discernimento e graça. Muitas vezes, Deus permite que sejamos feridos, não para nos destruir, mas para nos ensinar a amar com maturidade. O perdão amadurece a alma. Ele nos ensina a depender menos das reações humanas e mais da presença divina. Pense em quantas vezes Deus te perdoou. Pense nos erros, nos momentos de fraqueza, nas promessas quebradas, nas vezes em que você se afastou dele, e mesmo assim, ele o acolheu novamente, com amor e paciência. Esse é o padrão de perdão que o Senhor deseja que pratiquemos. Em o Salmo 103, versículo 10 e 12, o salmista escreve: Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós
as nossas transgressões. Essa imagem é extraordinária. Deus não apenas perdoa, Ele remove, apaga, lança fora. E quando somos alcançados por esse amor, somos chamados a refletir essa mesma graça sobre os outros. Perdoar é, portanto, um ato de coragem. É escolher o caminho mais difícil, mas também o mais libertador. É romper o ciclo do ódio e dar lugar à paz. É dizer ao mundo: eu fui ferido, mas não sou escravo da dor. Eu fui machucado, mas decido amar. E essa escolha muda tudo. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, percebemos que a falta de perdão está na raiz de muitos males. Famílias desfeitas, amizades destruídas, guerras, divisões e até doenças emocionais e físicas. O rancor não apenas fere o espírito, mas também adoece o corpo. A ciência confirma o que a Bíblia já ensinava há séculos, que guardar ódio e amargura gera estresse, ansiedade e sofrimento. O coração pesado não encontra descanso, mas quando o perdão é praticado, algo sobrenatural acontece. O peso cai, a mente se acalma e a alma experimenta uma leveza que só quem já perdoou conhece. É como se o amor de Deus preenchesse o espaço onde antes havia dor. O perdão não muda o passado, mas transforma completamente o futuro. Ele é uma semente plantada em solo fértil, que, regada pela graça, floresce em paz. Há uma passagem em O Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 44, em que Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Essa é uma das ordens mais desafiadoras que ele nos deu, mas também uma das mais libertadoras. Orar por quem nos feriu é o primeiro passo para quebrar as correntes do ressentimento. Talvez você pense: mas ele não merece o meu perdão. E de fato, talvez não mereça, mas o perdão não é sobre merecimento, é sobre graça. Assim como nós também não merecíamos o perdão de Deus, e ainda assim fomos alcançados por Ele. Em a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa graça é a fonte de todo o perdão verdadeiro. Quando deixamos a graça fluir, o coração muda, as palavras mudam, a forma como vemos o outro muda, e é aí que o milagre acontece, não no outro, mas dentro de nós. Perdoar é uma experiência profundamente espiritual. É o momento em que o Espírito Santo sussurra ao nosso coração: solte, eu estou cuidando. E quando obedecemos essa voz, a cura começa. Às vezes, o perdão acontece aos poucos. Há pessoas que precisam de tempo para processar a dor, chorar, se recompor e então conseguir liberar perdão. E Deus entende isso. Ele não exige perfeição instantânea. Ele deseja apenas um coração disposto. Um coração que diga: Senhor, eu ainda sinto, mas quero perdoar. Me ajuda a perdoar. E Deus ajuda. Ele transforma a dor em sabedoria, a ferida em testemunho e o rancor em paz. Em o livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus não se afasta do coração ferido. Ele se aproxima, e é nesse encontro que o perdão se torna possível. Quantas vezes, ao longo da vida, pedimos perdão a Deus, e Ele, em sua infinita paciência, sempre nos acolhe. Então, por que seria diferente quando alguém nos fere? Se o amor de Cristo habita em nós, precisamos deixá-lo se manifestar também através do perdão. Em a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo nos lembra que o amor não guarda rancor. E se o amor é o maior de todos os mandamentos, guardar rancor é negar a sua essência. Perdoar não significa ignorar a justiça, mas confiar que ela pertence a Deus. Não significa esquecer, mas lembrar sem dor.
Não significa ser fraco, mas ser forte o suficiente para escolher o bem quando o mal seria mais fácil. O perdão é uma escolha diária. Às vezes, é preciso perdoar a mesma pessoa várias vezes, porque a lembrança insiste em voltar. Mas, a cada vez que escolhemos perdoar novamente, fortalecemos o espírito e enfraquecemos o poder da mágoa. Jesus contou uma parábola sobre o servo impiedoso em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Nela, um servo devia uma quantia enorme ao seu senhor e, implorando por misericórdia, teve a dívida completamente perdoada. Mas, ao sair dali, esse mesmo servo encontrou um companheiro que lhe devia uma quantia muito menor e se recusou a perdoá-lo. Quando o senhor soube disso, ficou indignado e retirou o perdão que havia concedido. Essa parábola é uma ilustração clara de como Deus vê o perdão. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável, nossos pecados, e por isso devemos também perdoar aqueles que nos devem. Quando retemos perdão, agimos como o servo impiedoso. Quando o concedemos, agimos como o próprio Cristo. Perdoar é, portanto, o maior testemunho de que o Evangelho vive em nós. É a prova de que fomos transformados pela graça. E há algo extraordinário. O perdão não apenas restaura relacionamentos, mas também atrai a presença de Deus. Onde há perdão, há reconciliação, a paz, a cura. Em o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9, Jesus disse: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser um pacificador é ser um agente do perdão. É escolher a paz em meio ao caos, o amor em meio ao ódio, a compaixão em meio à ofensa. Talvez, enquanto ouve estas palavras, você se lembre de alguém. Uma pessoa que te feriu, que te decepcionou, que te deixou marcas profundas. Talvez o simples pensamento sobre essa pessoa ainda cause dor. Mas Deus está te chamando neste momento para dar o primeiro passo. Não porque o outro mereça, mas porque você merece ser livre. Perdoar não é um presente que damos ao outro, é um presente que damos a nós mesmos. Feche os olhos do coração e permita que o Espírito Santo te mostre o que ainda precisa ser curado. Peça força para liberar o perdão, e quando o fizer, você sentirá algo mudar dentro de você. O peso vai diminuir, a mente vai se acalmar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, conforme está escrito em a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. O perdão é o caminho da liberdade. É o elo entre a dor e a cura, entre o passado e o futuro, entre a humanidade e Deus. Por isso, se houver algo em seu coração que ainda te prende, entregue agora ao Senhor. Diga: Pai, eu escolho perdoar. Eu decido soltar aquilo que me feriu. Eu não quero mais carregar esse peso. Cuida de mim, cura o meu coração e me ensina a amar como o Senhor me amou. E Ele fará isso, porque quando perdoamos, Deus nos encontra. E quando Deus nos encontra, toda dor se transforma em graça. Senhor meu Deus, hoje eu coloco diante de Ti todas as feridas do meu coração. Eu reconheço que muitas vezes fui ferido e que também já feri. Mas neste momento, eu quero te pedir: ajuda-me a perdoar. Ensina-me a liberar o perdão, mesmo quando a dor ainda fala alto. Tira de mim toda a amargura, todo o ressentimento e todo o peso do passado. Que o Teu Espírito Santo me ensine a amar com o Teu amor, a ter compaixão com o Teu olhar e a viver em paz com todos, assim como o Senhor vive em paz comigo. Que o perdão me liberte, me cure e me aproxime cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal,
Deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.